Nessa quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia bombardeou e invadiu o território ucraniano, deixando muitas pessoas feridas e mortos também. Realmente são muitas vítimas com o ataque russo. Porém, o que eu vim falar aqui hoje é sobre como esse ataque russo pode afetar diretamente a economia e como isso afeta a nossa vida mesmo aqui no Brasil. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Maritânia Souza e hoje eu vim falar sobre esse ataque russo e como que afeta diretamente a economia. Bom, eu tenho duas notícias para te falar. A primeira é a ruim, porque a gente está vendo esse cenário de guerra que é triste, que é horrível e que o nosso coração chora por dentro, né? Porque muitas pessoas estão sofrendo nesse momento. Então é muito triste a gente receber essas notícias que a gente está vendo aí pela TV, pelas mídias, enfim. Mas no final das contas sempre tem alguma coisa de bom que a gente pode tirar para a nossa vida. E então vou estar falando no final uma notícia boa para vocês também, tá bom? Agora, olha o que está escrito lá em Mateus 24, versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. Bom, eu vou falar algumas coisas que talvez você não saiba, ou talvez você já até sabe, mas é importante para a gente ver como que isso tudo está afetando a nossa vida. Pode afetar a nossa vida a partir de hoje, por exemplo. A Rússia, por exemplo, é o maior exportador de trigo do mundo. Então, se a Rússia sendo o maior exportador de trigo do mundo, devido à guerra, isso pode estar afetando a alimentação. Muitos alimentos são derivados do trigo, como, por exemplo, macarrão, bolacha, pães. Então, tudo isso pode subir. O valor da alimentação pode subir de uma forma absurda devido à guerra. Toda vez que acontece guerra, infelizmente, sempre afeta a economia do país, sempre afeta a vida de muitas e milhares de pessoas, mesmo as que não estão dependentes daqueles países diretamente. E outras pessoas de outros países também podem sofrer. Como, por exemplo, o preço dos alimentos podem subir, né, devido à guerra que está acontecendo lá do outro lado do país. A guerra acontece do outro lado, mas na verdade é no nosso planeta, então afeta a economia, afeta muitas coisas. Como, por exemplo, pode afetar inclusive a gasolina, que já está muito alta, está absurdo já o preço e ainda pode aumentar muito mais, porque o barril do petróleo aumentou muito. E a Rússia também ela fornece gás para vários países da Europa. Isso pode também afetar muitas outras coisas, como por exemplo a energia. Isso mesmo, a energia pode subir ou até mesmo dobrar em vários países. Outra coisa importante também é a Bolsa de Valores. Sempre que tem guerra, acontece que a Bolsa de Valores despenca, porque muitos investidores não vão querer investir sabendo que está em guerra, então vão guardar, reter seus dinheiros. Então acontece muito da Bolsa de Valores cair, despencar, como já está acontecendo. Você pode perguntar assim para mim: ah, Mari, mas eu não entendo nada dessa questão, Bolsa de Valores e tal, mas isso não afeta só as pessoas que mexem lá com a bolsa ou os ricão, não. Afeta todos nós, principalmente os mais pobres, porque aumenta tudo, o preço do combustível, aumenta o preço dos alimentos. Então, quando afeta a Bolsa de Valores, afeta, mexe com a economia, afeta o país inteiro, o mundo inteiro, na verdade. Um exemplo é que a inflação já está altíssima e pode aumentar ainda mais. E os juros, né, são absurdos em vários países. Outra coisa, o dólar, ele até deu uma caída recentemente, mas ele está subindo, voltou a subir. E o que acontece quando o dólar sobe? Nosso real se torna cada vez mais desvalorizado e isso afeta diretamente a economia aqui do país, do Brasil. Isso tudo é para a gente se preocupar? Mais ou menos. Em parte sim, e em parte é para a gente se precaver, porque a gente está vivendo um tempo difícil. E olha, eu não sei se você já leu Mateus 24 todinho, mas se você não leu, é a hora de você pegar sua Bíblia e começar a ler agora, porque tudo isso que está acontecendo hoje estava previsto há mais de 2000 anos atrás. Então, você pode pegar sua Bíblia e começar a ler, que você vai se surpreender com o que tem lá. Lá em Mateus 24, no versículo 6, diz bem assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Vocês perceberam isso? Aqui está falando que haveria fomes, terremotos em vários lugares. Se a gente olhar para o nosso planeta hoje, a gente está vivendo um planeta que está de uma forma
corrompida. E está acontecendo muita coisa, muitos desastres naturais, como por exemplo, enchentes em vários lugares, seca em vários lugares, em outros lugares, terremotos, de tsunamis. Isso tudo está acontecendo. Sempre aconteceu, você pode dizer para mim assim, desde que o mundo é mundo, essas coisas vêm acontecendo. É verdade. Mas com a intensidade que está acontecendo hoje, eu duvido. Porque ele vem acontecendo realmente, mas hoje a intensidade tem aumentado. A economia tem sido mexida. Na Bíblia fala, tudo isso está escrito. Nós só precisamos abrir os nossos olhos e enxergar o que Deus nos mostrou anteriormente e nos preparar. Se você continuar lendo o capítulo 24 de Mateus e também Lucas 21, você vai entender que ali fala que haveria fomes, terremotos em vários lugares, mas também epidemias, inclusive haveria problemas no mundo religioso, no mundo econômico e no mundo político. Então, você pode ver que o cenário realmente já foi descrito, né? Mas a boa notícia é o que eu vou te falar agora. E a boa notícia é que, seguindo o capítulo, os 2 capítulos que eu acabei de te mencionar, é que Cristo está voltando e Ele dará fim a todas essas tristezas, a todas essas dores. Porque a volta de Cristo não quer dizer simplesmente o fim da humanidade, não. Afinal de contas, Cristo nos ama, Ele deu a vida por nós e Ele não quer que nenhum de nós pereça, que nenhum de nós morramos, mas fim do pecado, fim dessas coisas terríveis, dessas coisas que nos deixam triste, fim de toda maldade. Então, o reino de Cristo será eterno. Quem vai dominar sobre nós não será nenhum homem, mas o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo. É Ele que será o nosso rei. É Ele que dominará todo o planeta. Então, viveremos livres, viveremos felizes e com Ele. Essa é a grande boa notícia. E o melhor de tudo, é de graça. Rico, pobre, grandes, pequeno, brancos, negros, todos terão acesso de graça e ilimitado ao reino de Deus. Por quê? Porque Ele nos deu, Cristo nos deu, através de sua morte na cruz, esse poder de escolher. A única coisa que nós temos que fazer é ser-lhe obediente. Ele só pede para que crermos. Esse canal não é de religião, mas eu não poderia deixar de te dar essa boa nova, porque Cristo está voltando, crê você ou não. Se eu crer, Ele vai voltar. Se eu não crer, Ele vai voltar da mesma forma. Porque os sinais estão se cumprindo. A Bíblia, ela não mente. Tudo que está escrito há mais de 2000 anos está acontecendo e sempre veio acontecendo. Se você tiver dúvidas, pesquise a fundo na internet que você vai ver o quanto da Bíblia já aconteceu e está acontecendo hoje. É um livro real, de fatos reais, que aconteceu no passado e acontece hoje. Se você pegar a Bíblia e a história, você vai ver que realmente aconteceu. Bom, de qualquer forma, eu só tenho um convite para te fazer. Leia a sua Bíblia. É ela que fala de Cristo, é ela que fala desses eventos que está acontecendo e simplesmente leia, porque a Bíblia, ela nos mostra o presente, o passado e o futuro, tá bom? Isso tudo que eu te falei é para te trazer também uma esperança em meio a esse mundo de pesadelos. Algumas pessoas podem dizer assim, mas por que muitas pessoas estão sofrendo se Deus existe, se Deus ama as pessoas? Veja bem, Deus enviou seu Filho que sofreu por nós, mas nem todas as pessoas querem saber de Deus, porque se todas quisessem, não existiria sofrimento. Por que eu afirmo isso? Porque se todas as pessoas aceitassem a Cristo como seu Senhor, a Deus, a Jeová como seu Senhor, com certeza o mundo seria outro. Ele já teria voltado, já teria transformado, tirado toda a dor desse planeta. Enfim, mas Deus, Ele nos ama e Ele porá fim a esse sofrimento. E não te preocupes porque muitos inocentes morreram sofrendo. E para Deus, toda a vida é preciosa. Não pense que essas pessoas inocentes que morreram, que elas foram esquecidas por Deus, ou que Deus deixou de amá-las, ou que Deus está deixando o sofrimento acontecer com elas. Não pense. Elas morreram, mas elas viverão. Porque a palavra de Deus diz que um dia, aqueles que creem, se nós morrermos em Cristo, um dia viveremos. Nós temos que ter essa fé. Então é isso, amados. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!